A importância da dor. A dor tem sido um enigma na vida dos grandes santos. No entanto, o espiritualista bem informado conhece o porquê dessas coisas. Busca, acima de todos os fatos, as causas na profundidade dos acontecimentos. A dor é, por assim dizer, um estímulo para a luz. Ela transforma o bruto em anjo. Ai, gente, eu acabei de receber a notícia que minha amiga faleceu, mas eu quero ler para ela. Vai no seu tempo. A dor é, por assim dizer, um estímulo para a luz. Ela transforma o bruto em anjo, dando-lhe novas capacidades para a vida. O místico, com a companhia da dor, ajuda mais e ama sem impedimentos. Por enquanto, o mundo e a humanidade não podem progredir sem ela. Mesmo os grandes mensageiros que descem à Terra necessitam da sua cooperação, cujos efeitos são diferenciados em dimensões várias. A dor não é uma só para todos, pois cada criatura se encontra em um plano de vida diferente uns dos outros. Para os espíritos puros, para espíritos puros, é uma fonte de prazeres inconcebíveis. E para os ignorantes, para os que a procuram, ela se apresenta distribuída por milhares de ramificações incômodas. Francisco de Assis era portador de várias enfermidades, que seriam identificadas se submetido a investigações científicas. Porém, no plano do espírito, ele era estimulado em todas as suas faculdades espirituais. Não sofria como um homem comum, que nem sempre suporta as enfermidades. Sofria continuadamente intensa dor de cabeça, por limitação nas condições do físico, para acomodação de espírito daquele que late. Todavia, tudo fora previsto antes do seu nascimento. Essa inquietação biológica falo-ia buscar coisas mais grandiosas, amar mais, purificando cada vez mais o perispírito, chegando ao ponto de encontrar a felicidade na dor. Não considerando o sacrifício, ele se submetia a uma disciplina rigorosa. Os centros de força faziam circular um volume de energia acima da capacidade física, e isso o fazia viver no outro plano de vida. Descarregava sua poderosa mente falando aos peixes, aos pássaros, aos animais. Como amigo da natureza, doava essa seiva de vida a todos os seus reinos, e quando precisava de cooperação destes mesmos reinos, eles a devolviam com abundância. A pedra filosofal de tudo está no amor que tudo dá, que tudo compreende, que a tudo ama como parte integrante do todo. Todos os seus órgãos físicos eram deficientes e pouco se alimentava, sustentando que era pelo suprimento maior. Os elementos da natureza estavam à sua disposição, favorecidos por todas as divisões das formas físicas. Devido à sua resistência espiritual, dormia pouco. O corpo físico pede descanso, porque a alma dele ligada temporariamente precisa respirar algo que não existe na atmosfera da Terra. E em espírito busca seu alimento no mundo espiritual. O ser altamente evoluído, entretanto, já cria em torno de si o ambiente do céu, pouco precisando de dormir, pois a sua qualidade espiritual lhe permite respirar elementos espirituais onde quer que esteja, mesmo no trabalho de cada dia. Ainda assim, o espírito do quilate de Francisco de Assis tem grande necessidade de confabulação direta com os mensageiros do mais alto,
o que sempre fazem com mais eficiência através do sono. Assim, se para o espírito comprometido a dor se impõe como instrumento de reajuste e ressarcimento, no impositivo dos processos kármicos e redentores para o espírito emancipado, quando reencarnado em missão na Terra, serve de muralha protetora ante os apelos inferiores da matéria. O triunfo do amor. André, só um minutinho que eu achei tão assim, gratificante essa leitura, e tem muito a ver com o que eu estava lendo antes, né, meditando antes da gente se abrir nossas câmeras aqui, né, porque na verdade não é que a gente se encontrou agora, a gente já estava junto há muito tempo, que teve uma saudação, né, comum entre determinadas classes, né, de frades, que é sotomete-te a Dio, que é submeta-se a Deus, sempre. Que é exatamente isso, né? A gente passa por um monte de coisa sem entender, sem aceitar muitas vezes, mas tudo acontece já da forma que tem que acontecer para que a gente alcance um objetivo que é realmente nosso. Então, muitas vezes a gente passa por situações que são excruciantes do nosso ponto de vista quando encarnado, mas vendo essa descrição das coisas que Francisco passou, inclusive da dor de cabeça que ele sentia o tempo inteiro, por causa que o espírito dele era tão grande, que parece até brincadeira, mas não cabia no corpo que físico. Isso assim é de uma beleza que transcende qualquer coisa, qualquer frase, qualquer estímulo que alguém possa querer dar um para o outro, se torna insignificante diante da demonstração de amor que esse espírito fez sem absolutamente demonstrar nada, simplesmente por estar ali entre nós. Tudo que ele sabia que ele ia sentir, porque era o jeito que ele podia estar aqui na Terra, tudo que ele ensinou sem se esforçar, só pelo exemplo. E eu acho que é isso que a grande lição, talvez, desse pequeno trecho que a gente leu hoje, seja isso. A gente está nas mãos de Deus, mesmo que a gente não entenda absolutamente nada do que está acontecendo. A gente está sempre no melhor caminho. Graças a Deus. Eu lembrei desse sentimento também, né, da passagem aí da sua amiga, das palavras da avó, ela falando, as borboletinhas têm que voar, né, e mostrando essa dor também de Francisco, que ele, né, não se cabia, né, nesse corpo pela grandiosidade, mas ela fala isso, que esse casulinho é muito pouco. Então, que a gente está aqui, né, para alcançar esse voo, né, dessas borboletas. Imagina esse voo livre, né, muito maior do que a nossa, né, assim, o nosso conhecimento, a nossa consciência de que achar que é aqui que está, né, a grandiosidade de tudo, né. Então, ela falava, brabuletinha, deixa a brabuletinha voar, minha filha, meus filhos, né, e ser livre, a gente pensar nessas borboletinhas aí, que é tudo bênção, né, graças a Deus, né? Ainda nessa parte da importância da dor, a gente percebe como que, muitas vezes, nossas interpretações do que seria saúde, elas são bem equivocadas, né? Francisco, ali um ser de uma saúde espiritual sem palavras, em sintonia profunda ali com Cristo, com seres tão altos, e enquanto o corpo físico,
ele estava realmente se desfazendo devido a essa força tão grande, né? Então a gente via que ele já não caminhava mais, que ele já praticamente estava cego. E olha que Francisco, ele faleceu. Eita, viu enquanto estou falando aqui, veio uma abelhinha aqui rodando aqui. Enquanto Francisco, ele, olha, tá bem em cima de mim aqui. O, o, até perdi aqui a ideia do. Ah, com relação a essa parte. Você falou da Isso. Como que as nossas concepções, elas vão acontecendo isso. E se a gente perceber a mesma coisa com o Chico. Com o Chico, era tanta coisa que o bichinho tinha, mas era tanto, só que, mas como, né? Como que a espiritualidade, ela permite isso? Mas não é só as nossas interpretações do que seria a saúde. E para esses espíritos, essas limitações é como força em que ele, ele desenvolve muito mais outras áreas. Então parece que é uma hipertrofia em um ponto, mas uma profunda, uma atrofia em um ponto para acontecer uma profunda uma hipertrofia em outros pontos. E outra questão interessante que eu acho aqui do autor, o Miramês, do espírito Miramês, é que ele colocou assim, a importância da dor. E logo depois, é pequenininho, e aí já coloca o triunfo do amor. Então, é um processo de afirmação o tempo todo, né? Não é ali a dor, é sim o triunfo do amor. E todo o processo, ele está nesse cada vez mais crescer mais e mais o amor, sabe? Niva? É só que eu queria ver. Assim, essa coisa da dor é interessante, né, no decorrer da vida da gente, que a gente passa por aquele momento de dor, seja emocional, físico, material, que seja, e depois que passa, que a gente olha para trás, a gente vê o benefício que ele fez para a gente como ser humano, né? Assim, muitas coisas. Ontem mesmo eu conversava com uma das minhas irmãs e a gente falando assim, de dores, de perdas, perda de filho, perdas, situações de perdas muito fortes, em que todo mundo fala, nossa, dores, dores, e depois você olha para trás e fala, tudo tem um porquê, e tudo tem um aprendizado, e às vezes são aprendizados que a gente nem percebe, sabe, assim, a gente só vê assim que, e é interessante que não é só para a gente, é também para o redor da gente, parece que todo mundo, claro, todo mundo cresce, amadurece, né? Esses seriam os termos comuns, de uma pessoa comum, vamos dizer assim, não de grandes seres, né? Mas da pessoa comum também. Cada um de nós, com a nossa dor, com essas dificuldades no decorrer da existência, parece que também vai, né? Parece, não, com certeza, eu acredito, todos nós vamos crescendo, amadurecendo. Tudo bem, que eu não gosto da dor, não. Eu ainda não cheguei nesse ponto de achar que a dor é uma delícia, não. Mas, assim, eu reconheço que a dor, depois que passou, ela realmente foi uma coisa que me fez crescer, né? Só isso. O triunfo do amor. Quando notou que seu estado piorava cada vez mais, e sentindo que se aproximava o momento de sua despedida para o mundo espiritual, Francisco manifestou vontade de ir embora para Assis, sua terra natal. Lembrou-se intensamente de Clara, de sua mãe, de Folie. Lembrou-se muito de seu pai. Lembrou-se de todos os frades. Pensou com emoção em Frei Luís, a quem afastara de Assis para atender necessidades dos arredores da França e não tinha dado mais notícias. Minha amiga faleceu na França. O seu corpo abrira-se todo em chagas e tinha de ser levado com muito cuidado. Para tanto, fizeram uma maca de madeira forrada de capim
de modo que ele pudesse viajar com mais conforto. Os frades sofriam com o sofrimento de Pai Francisco, que nada reclamava. A sua lucidez era impressionante, e ainda lhe sobrava humor para as brincadeiras, nas linhas da fraternidade cristã e para cantar hinos de louvor ao Todo-Poderoso. A caminhada foi longa. Pai Francisco estava cego e tinha velhas enfermidades de fígado e estômago. Os pulmões não eram os mesmos e sofria de dores por todo o corpo. A dor de cabeça não deixava um só minuto. Não se alimentava mais. Os órgãos digestivos se atrofiavam e o esôfago estava comprimido. Os pés e as pernas incharam e a voz começara a sumir. No entanto, era de se admirar o seu vigor mental. De nada se esquecia e respondia a tudo que se lhe perguntasse com precisão e acerto. A sua chegada em Assis comoveu a todos, que acorreram para recebê-lo, como o santo da terra que era. Formaram-se filas intermináveis para vê-lo e beijá-lo como relíquia divina. Pediu com emoção para ir ao Rancho de Luz. Partiram e antes de chegar ao destino, ele pediu para abençoar Assis. Como não avistava a cidade devido à sua cegueira, fez em sua direção um gesto pleno de gratidão pela terra que lhe servira de berço e algumas lágrimas escorreram em seu rosto cadavérico. O seu corpo abençoado era somente o esqueleto forrado de pele, onde a gordura e os músculos se disfarçavam em tecidos sutis, mostrando que a vida não se constitui no complexo humano, mas em luz imperecível que se resguarda mais acentuadamente no esconderijo do crânio. O espírito Francisco de Assis era um sol, ainda escondido nos frágeis tecidos de carne, que empanavam o seu brilho encantador, como um véu prestes a cair. Dentro daquele corpo espiritual estavam acumuladas valiosas experiências de sucessivas vidas, das quais 3 se destacam: de profeta, de apóstolo e de santo. Quando o cortejo ia passando perto de um leprosário e alguém mencionou este nome, ele falou com mansidão e alegria: meus filhos, eu desejava ver os filhos do meu coração. E como não posso vê-los com os olhos da carne, ficaria satisfeitos em tocá-los e oferecer o meu ósculo aos filhos do Calvário, onde Jesus se encontra mais próximo de nós por amor aos que padecem. O calendário marcava a data de 3 de outubro de 1226. Rumaram para o hospital dos Hansenianos e quando Frei Maceu anunciou a chegada de Pai Francisco, foi uma grande alegria. Ele desejou e pegou nas mãos de todos eles, beijando-as com terno carinho e manifesto amor. A maca era levada aos catres dos que não podiam se levantar, e Pai Francisco os abençoava com toda a ternura. Naquele quadro de amor, 2 dos leprosos foram curados pelo toque do santo. Os lábios de Francisco ficaram vermelhos de sangue, das chagas mais pertinazes. E ele, no arrobo de amor, não quis que limpassem as marcas do seu convívio com os enfermos do seu coração. Partiram dali para o Rancho de Luz, coberta improvisada com a igreja no seio da natureza, dentro da simplicidade e da pobreza que Francisco desejara. Lembrou-se de Clara, visualizou sua figura como se estivesse à beira do seu leito, falando-lhe do amor, daquele amor que ultrapassa as barreiras do egoísmo, do ciúme
daquele amor que supera o da família e o da pátria, para somente concentrar-se no amor universal, personificado pelo Cristo de Deus. Mandou chamá-la, porém, ela não pôde comparecer, por motivos que somente o coração pode explicar. Segredos que se guardam no tabernáculo do peito, nos arquivos da consciência. O sol começava a apagar-se no poente quando a alma, Francisco de Assis, começou a apagar-se no poente da vida física, para esplender fulgurante na eternidade. Os frades, todos de joelhos, cantavam e choravam baixinho, e Francisco ascendeu às alturas. Frei Rogério viu com toda a nitidez Pai Francisco subindo aos céus, refugiando-se em luzes ao encontro do Cristo. No mundo espiritual, viam-se duas alas de espíritos. Eram os mais renomados cristãos primitivos, dando caminho a Jesus todo resplandecente, as mãos reluzindo como duas estrelas. Francisco avançou para o mestre, dobrou os joelhos de emoção e chorou como criança. Jesus levantou-o com carinho, e ele, apoiado em seu ombro, pediu com humildade: Mestre, se porventura mereço a tua bênção, que ela seja dada aos companheiros que ficaram no mundo. Eles carecem da tua ajuda, agora e sempre. Viam-se palmas batendo e delas faiscarem claridades que se intercruzavam em todas as direções. E o Cristo no centro amparava Francisco, que chorava lágrimas de alegria e de saudades. Neste momento, palpitou no coração do poverelo um amor indescritível. E ele perguntou ao Senhor: Mestre Maria, tua e Nossa Mãe Santíssima? O silêncio dominou o ambiente, misturado com alegria inexplicável, e Francisco, ainda amparado por Jesus e tomado de emoção, buscou-a entre os presentes, mas não viu aquela que tanto amava, e recordou-se fortemente do momento cruciante do Calvário. Rememorou todo o drama e, apurando os ouvidos espirituais para ouvir novamente, regressou no tempo e no espaço, captando as ondas etéricas que têm a função de guardar os segredos da vida. E ouviu com alegria o que foi registrado no Evangelho, e que ele mesmo escrevera no capítulo 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse... Continua, gente? Não, Andréia, vamos parar por aqui. Certo. A gente pode só talvez fechar com a frase, se você quiser colocar ali a frase, só aquela frase que Jesus falou. Mulher, Eis aí teu filho. Eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Andréia, como é que é o nome da sua amiga? Rosiane Arraes. Luziânia? Rosiane. Rosiane. E Rosa. Rosiane. Rosiane. Rosiane Arraes. Eu podia só falar uma coisa? Sim. Gente, aconteceu assim, uma coisa muito interessante nessa reunião. Na terça-feira, o Ismael falou para Andréia: Andréia, você vai ler na quinta. E eu tô até arrepiada, porque na quinta-feira acontece de você ler esse trecho. Muito, assim, forte, né? Muito. E, assim, quando eu comecei a me organizar para entrar, eu não sabia ainda do falecimento dela. Foi
imediatamente. Não deu tempo de eu pensar em entrar aqui na reunião. Vamos então